Marcos, capítulo 5. E saindo do barco, lhe veio de encontro um homem com espírito imundo, um homem que não podia ser preso por amarras, nem por grilhões, nem a cadeia o podia prender. Então Jesus lhe disse: Sai deste homem, espírito imundo. Qual é o teu nome? Legião é o meu nome, porque somos muitos. A tentação. O primeiro encontro entre Jesus e Satanás ocorreu quando Jesus estava no deserto. Em Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 2, conta: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O capítulo 4 do livro de Mateus conta que Satanás tentou e desafiou Jesus de diversas formas, pedindo para que Jesus provasse ser filho do Altíssimo, pedindo para que ele executasse milagres e oferecendo todos os reinos do mundo em troca de sua adoração. Mas Jesus, obviamente, não se abalou com essas tentações. Mateus, capítulo 4, versículos 10 e 11. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Após esse evento, Jesus ouve que João estava preso e volta para a Galileia. Lá, ele começa seu ministério recrutando Simão Pedro, André, Tiago e João. Eles rapidamente o seguem e começam a pregar o evangelho por toda a Galileia. Jesus, além de espalhar as palavras de Deus, começa a curar os doentes e todas as enfermidades do povo da Galileia. Sua fama se espalha rapidamente pela Síria, como conta em Mateus capítulo 4, versículo 24. E sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Os porcos. Jesus e seus discípulos chegaram à região dos Gadarenos, na margem oriental do mar da Galileia. Assim que desembarcaram, 2 homens possuídos por demônios extremamente violentos saíram dos sepulcros e se aproximaram de Jesus. Eles eram tão aterrorizantes que ninguém conseguia passar por aquele caminho. Os demônios reconheceram Jesus como Filho de Deus e começaram a clamar: O que temos nós contigo, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Mateus, capítulo 8, versículos 28 e 29. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui para atormentar-nos antes do tempo? Parece que os demônios estavam cientes de um tempo futuro de julgamento, mas não era a hora naquele momento. Próximo dali, havia uma grande manada de porcos alimentando-se. Os demônios imploraram a Jesus que os enviasse aos porcos. Jesus consentiu, e os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos. Mateus capítulo 8, versículos 30 a 32 conta: E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. A manada de porcos, ao ser possuída pelos demônios, ficou furiosa e precipitou-se despenhadeiro abaixo em direção ao mar, onde se afogaram. Os pastores que cuidavam dos porcos fugiram e relataram o incidente à cidade e àqueles que estavam na região. Quando as pessoas da cidade ouviram sobre o ocorrido, foram até onde Jesus estava. Ao verem Jesus, ficaram com medo e pediram-lhe para que se retirasse daquela região. Esta passagem também é contada em Marcos capítulo 5 e Lucas capítulo 8. Porém, em Marcos e Lucas é citado como apenas um homem e não 2. Marcos conta que era um homem de extrema força, que nenhuma cadeia o segurava, nem amarras e nem grilhões. Marcos capítulo 8, versículos 4 e 5 conta: Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar.
E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Perceba, Marcos conta que o demônio fazia o homem ferir a si mesmo com as pedras. Ou seja, sabemos que um dos objetivos de Satanás é destruir a criação de Deus. Guardem essa informação, pois será importante para entender o porquê Jesus permitiu que os demônios fossem aos porcos. Mas aqui temos mais detalhes sobre a passagem. Marcos, capítulo 5, versículos de 8 a 13, diz: Porque lhe dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é teu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Em Lucas 8, de 28 a 34, conta: E vendo a Jesus, postrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz, Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque mandava ao espírito imundo que saísse daquele homem, porque já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-nos preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandassem para o abismo. E andava ali pastando no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada arrojou-se de um despenhadeiro no lago, e afogaram-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que aconteceu, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. O motivo. A razão pela qual Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos não é explicitamente declarada nas Escrituras, mas podemos inferir algumas razões possíveis com base no texto e na compreensão do ministério de Jesus. Símbolo da impureza. Os porcos eram considerados animais impuros de acordo com a lei judaica, como vemos em Levítico 11, 7 e Deuteronômio 14, 8. Ao permitir que os demônios entrassem nos porcos, Jesus pode ter usado isso como um símbolo dramático para mostrar a natureza impura e destrutiva dos espíritos malignos. Demonstração de autoridade. Ao pedir que os demônios entrassem nos porcos e controlar o resultado, Jesus estava mais uma vez demonstrando sua autoridade sobre as forças espirituais malignas. Isso reforçaria a mensagem que ele tinha o poder de libertar as pessoas da opressão demoníaca. Respeito pela escolha dos demônios. É interessante notar que Jesus permitiu que os demônios tivessem alguma influência sobre o que aconteceu, indicando talvez um respeito pela escolha ou pedido deles para não serem enviados para o abismo antes do tempo, como conta em Lucas, capítulo 8, versículo 31. Efeito na comunidade. A destruição da manada de porcos teve um impacto na comunidade local. Isso pode ter sido uma maneira de chamar a atenção das pessoas para a autoridade de Jesus, mas também destacou a diferença de valores entre a prioridade espiritual e a perda material naquela comunidade. Jesus não tinha motivo para não aceitar a proposta deles, pois isso servia aos seus objetivos. Primeiro, resultou na libertação dos homens dos demônios. Segundo, os porcos eram criaturas impuras de acordo com a tradição judaica, sendo assim um emblema apropriado e um refúgio seguro para os demônios. Terceiro, aceitar a proposta deles não mudou o destino final dos demônios no dia do julgamento. Portanto, Jesus aceitou a proposta deles, já que os demônios estavam essencialmente fazendo o trabalho de Jesus por ele. Em última análise, a ação de Jesus foi um ato significativo que não apenas libertou os homens endemoniados, mas também forneceu uma ilustração poderosa de seu poder sobre o mundo espiritual. O ensinamento. Mateus direciona nossa atenção ainda mais para Jesus, para responder a pergunta, que tipo de homem é este? Então, o grupo chega ao outro lado, na região dos Gadarenos. O termo Gadarenos refere-se tanto à aldeia de Gadara, localizada a cerca de 8 km a sudeste do Mar da Galileia, quanto à região circulante, que possivelmente incluía a pequena aldeia de Garassa, atual Quersa ou Quersei. Isso está situado na margem oriental do Mar da Galileia, e é o local tradicional onde aconteceu o exorcismo.
Os pastores dos porcos fugiram e relataram na cidade e no campo o que havia acontecido, e as pessoas vieram ver o que era que tinha acontecido. Ao se aproximarem de Jesus, olharam atentamente para o homem que havia sido endemoniado, sentado ali, vestido e em perfeito juízo, o homem que tinha legião de demônios. Eles foram tomados de alarme e medo. Aqueles que viram relataram completamente o que aconteceu ao homem possuído pelos demônios e os porcos, e começaram a suplicar a Jesus que deixasse a vizinhança deles. E ao entrar no barco, o homem que tinha sido controlado pelos espíritos continuava a lhe pedir que pudesse estar com ele. Mas Jesus se recusou a permitir e disse a ele: "Volte para casa, para sua família, e relate a eles quanto o Senhor fez por você e teve compaixão por você." No entanto, como a margem do leste do Mar da Galileia é uma zona gentílica, este não era um rebanho selvagem, mas sim porcos criados para o mercado. Seus proprietários ficariam arrasados se perdessem esse enorme rebanho, que Marcos estima ter cerca de 2.000 porcos, como ele conta no capítulo 5, versículo 13. Na Bíblia, o termo gentil refere-se geralmente a todas as pessoas que não eram descendentes dos judeus, ou seja, não faziam parte do povo judeu. A palavra é usada para designar as nações ou grupos étnicos que não pertencem à linhagem dos israelitas. Ao longo das Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, os gentios são frequentemente retratados como aqueles que estão fora da aliança especial de Deus. No Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo, a distinção entre os judeus e gentios torna-se significativa no contexto da pregação do Evangelho aos não-judeus. Com a vinda de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho se estendeu além das fronteiras do povo judeu, alcançando também os gentios, convidando-os a fazer parte do reino de Deus por meio da fé em Jesus. Essa inclusão dos gentios na comunidade dos crentes é um tema central nas epístolas do Novo Testamento. A palavra gentil tem sua origem do latim gentilis, que significa pertence a uma família, tribo ou nação. Inicialmente, no contexto do latim clássico, a palavra não tinha uma conotação específica em relação aos não-judeus. No entanto, ao longo do tempo, especialmente no contexto da tradução bíblica, a Vulgata, o termo gentilis passou a ser utilizado para traduzir o termo hebraico goim, do Antigo Testamento, que se refere às nações ou aos não-judeus. A destruição dos porcos leva os gentios da região a pedirem a Jesus que se retire. Mateus, capítulo 8, versículo 34. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Essa resposta é um triste comentário sobre a perversão de seus valores. Poderia-se pensar que eles ficariam felizes com a vitória de Jesus sobre os demônios de Satanás. No entanto, à luz dos versículos 33 e 34, a perda do rebanho se torna um meio de expor os verdadeiros valores das pessoas na área. Os porcos são preferidos acima das pessoas, e os suínos são preferidos em relação ao Salvador, como conta em Mateus, capítulo 8, versículo 34. Quando os pastores relataram o ocorrido aos moradores da cidade próxima, toda a comunidade ficou enfurecida com o Salvador. Qual era a principal preocupação deles? Era o temor de uma possível queda na economia e perda dos negócios. Sua inquietação estava mais voltada para o bem-estar econômico do que para a saúde espiritual. Ao avistarem Jesus se aproximando de sua cidade, imploraram para que ele se retirasse. Infelizmente, nós também somos culpados por agir da mesma maneira. Nós nos acostumamos a conviver com o pecado e hesitamos em pensar que Deus possa tirá-lo, especialmente se isso significar perder um pouco de diversão ou dinheiro. No entanto, ficar agarrado ao pecado é uma das coisas mais prejudiciais que podemos fazer. O desfecho da história é importante. Mostra de novo que o trabalho de Jesus não se restringe apenas aos judeus, mas já aponta para a missão entre os não-judeus. Por fim, ao enviar os demônios aos porcos, Jesus demonstra sua autoridade sobre o mundo espiritual, mas a reação dos habitantes locais destaca como as prioridades materiais muitas vezes superam as espirituais. Isso nos convida a considerar a disposição de sacrificar valores espirituais por ganhos temporais e ressalta a importância de priorizar o reino de Deus em nossas vidas. Espero que tenham apreciado explorar essas fascinantes passagens bíblicas. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal para não perder as próximas atualizações e compartilhar com seus amigos
que também podem se interessar por essas histórias incríveis. Além disso, adoraria ouvir suas opiniões e teorias nos comentários abaixo. Vamos construir uma comunidade incrível. Até o próximo vídeo e que a paz de Deus esteja com vocês.